E aí pessoal, tudo bem, beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho dentro da histologia. Você lembra o que é histologia, meu amigo? A histologia é a parte da biologia responsável pelo estudo dos tecidos, muito bem. E nós já aprendemos nas primeiras aulas de histologia, né, que os animais, já que a gente está estudando a histologia animal, são formados por 4 tipos básicos de tecidos. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Nós já tivemos aulas aqui sobre o tecido epitelial, nós já apresentamos para você esse tecido tão especial, né, que fica na superfície da nossa pele, que é encontrada revestindo os órgãos internos, com suas células justapostas e um tecido avascular, sem vasos sanguíneos. Aprendemos que o tecido epitelial pode ser um tecido epitelial de revestimento ou um tecido epitelial glandular, onde nós aprendemos também sobre a função das glândulas. Então, se você quiser ficar craque em histologia, antes de assistir a aula sobre tecido conjuntivo, que é a matéria da aula de hoje, dá uma olhadinha nas aulas de tecido epitelial, né? 2 aulas anteriores a essa aqui. Então, como eu já adiantei, a aula de hoje é sobre o tecido conjuntivo, que eu considero o mais complexo de todos os tecidos, né? Que eu vou apresentar isso daí para vocês, o porquê disso, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. Né? Esse tecido é um tecido que ele vai possuir diferentes funções, beleza? E vai depender das células que compõem esses tipos de tecidos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso daí para você. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que o tecido conjuntivo ele pode ser dividido em duas classes de tecido conjuntivo. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, e o tecido conjuntivo com propriedades especiais, onde dentro desses tecidos conjuntivos com propriedades especiais, nós temos o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo sanguíneo, o tecido conjuntivo adiposo e o tecido conjuntivo hematopoético. Então perceba que você tem muitas classes de tecido conjuntivo, certo? Então vamos só repetir aí, ó, tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo com propriedades especiais, que são todos esses outros que você está vendo aqui, beleza? Muito bem. Agora, por quê? Você sabe muito bem que esses diferentes tipos de tecidos possuem diferentes funções. Por exemplo, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele tem uma função muito diferente do tecido conjuntivo ósseo. Mas nós vamos aprender que todas essas classes de tecido conjuntivo vêm da mesma origem embrionária, vêm da mesoderme, que é uma fásula, que é uma pequena estrutura nos embriões dos animais, né, que dá origem a todas essas classes de tecido conjuntivo, independente da sua função. Então é por isso que tanto o tecido conjuntivo propriamente dito e todas essas classes de tecido conjuntivo com propriedades especiais são classificadas como tecido conjuntivo por causa da sua origem embrionária, que é a origem mesodérmica, tá bom? Muito bem? Se você não lembra um pouquinho sobre isso, dá uma olhada na primeira aula de histologia, né, que eu vou apresentar essa introdução para você sobre a origem embrionária de cada um dos tecidos, certo? Na aula de hoje nós não vamos trabalhar os tecidos conjuntivos com propriedades especiais. A aula de hoje é sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Então esse nome tecido conjuntivo vem por causa do tecido conjuntivo propriamente dito. O nome tecido conjuntivo significa que ele é um tipo de tecido que ele está junto com outros tipos de tecidos. Ele é responsável por unir outros tipos de tecidos. Então daí vem o nome tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo propriamente dito é esse que vai ter essa função de preenchimento, estruturação e suporte para outros tipos de tecidos. Muito bem? Então a função do tecido conjuntivo propriamente dito é dar preencher os órgãos, certo? É dar estruturação para as fibras, certo? E suporte para outros órgãos e outros tecidos. Então daí vem o nome tecido conjuntivo propriamente dito, que ele tem a função de juntar, de estruturar, de preencher, que o tecido conjuntivo possui. Tudo bem? Então nós vamos aprender que o tecido conjuntivo, propriamente dito, ele vai possuir
três estruturas fundamentais para a formação dos tecidos conjuntivos, em geral, né? Que são os tipos de células que eles podem ter, a substância fundamental amorfa, que é um líquido, né, que vai estar entre as células do tecido conjuntivo, e as fibras. Então o tecido conjuntivo ele vai ter que ter essas estruturas. Células, isso vai variar dependendo do tipo de tecido conjuntivo. A substância fundamental pode ser muito ou pouca, depende do tipo de tecido conjuntivo que você está falando. E as fibras também, que também vão depender do tipo de tecido conjuntivo que você está falando. Então você vai perceber que as células, a quantidade de substância fundamental amorfa e a quantidade de fibras vai variar de uma classe de tecido conjuntivo para o outro. Beleza? Então vamos aprender um pouquinho sobre quais são as principais células do tecido conjuntivo. Talvez a principal célula do tecido conjuntivo é essa aqui, são os fibroblastos. Os fibroblastos têm a função muito importante, né, como o próprio nome já fala, fibroblasto, de produzir as fibras. As fibras que são tão importantes no tecido conjuntivo. Então o fibroblasto ele tem a função de produzir as fibras que vão fazer parte do tecido conjuntivo e também vai ser responsável pela produção de várias estruturas da matriz, né, que é a substância fundamental amorfa. Então o fibroblasto é a célula que existe em maior quantidade no tecido conjuntivo e é a célula mais importante, porque produz as fibras do tecido conjuntivo e produz as estruturas que são fundamentais para essa substância amorfa que vai ficar entre as células do tecido conjuntivo, beleza? Muito bem. E existe uma célula bem parecida com essa, que é o fibrócito, que é a célula, que é o fibroblasto adulto, a gente fala dessa forma, né? É como se o fibroblasto fosse um fibrócito jovem. O fibroblasto ele tem uma atividade maior, né, de produção de fibras, de substância muito maior que o fibrócito, que é considerado a célula adulta. Geralmente o fibrócito ele tem uma menor atividade que o fibroblasto. Mas dependendo da situação, em situações de cicatrização, por exemplo, esse fibrócito ele pode assumir uma atividade maior dependendo da situação. Beleza? Então aprenda a diferença. O fibroblasto, maior atividade, é uma célula mais jovem, com maior produção de fibras, maior produção de substância fundamental amorfa em relação ao fibrócito. Beleza? Vamos aprender outras células além do fibroblasto e do fibrócito. Nós temos células aí que vão ser responsáveis pela defesa do organismo, certo? Uma dessas células, né, não só responsável pela defesa, são chamados de macrófagos. Você já ouviu falar dessa célula? Os macrófagos são células que fazem fagocitose. Você lembra disso na aula sobre transportes pela membrana? A fagocitose é quando uma célula ela engloba substâncias muito grandes que não conseguem ultrapassar a membrana plasmática das células. Então o macrófago é essa célula que tem a importante função de fagocitar células danificadas, estruturas envelhecidas, restos de células e também agentes estranhos, né? Ou seja, proteínas estranhas, organismos invasores. Então os macrófagos são células que realizam a fagocitose, né, dessas substâncias envelhecidas, células danificadas e qualquer tipo de estrutura estranha que entra no seu organismo. Lá no tecido conjuntivo, os macrófagos vão fagocitar essas estruturas aí. Beleza? Uma outra célula muito importante do tecido conjuntivo é os mastócitos. Essas células aqui estão diretamente ligadas à alergia. Por quê? Os mastócitos eles vão ser responsáveis pela produção de duas substâncias, que é a heparina, que é uma substância anticoagulante, e a histamina, que é uma substância vasodilatadora, certo? Então, quando quando alguma estrutura entra no seu organismo, por exemplo, um mosquito foi lá e te picou, você percebe que houve uma inflamação, ficou vermelha aquela região ali. Isso é por causa da ação dos mastócitos, que produzem histamina, que vão facilitar a coagulação do sangue, que vai levar os agentes de defesa mais rapidamente para aquela região, e a histamina, que é um vasodilatador, que vai fazer os vasos dilatarem e permitir uma maior passagem de sangue nessa região. Então os mastócitos estão diretamente ligados a processos alérgicos, devido à produção dessas duas substâncias que são a heparina, que é anticoagulante, e a histamina, que é vasodilatadora, certo? Muito bem.
Outras células importantes do tecido conjuntivo são os linfócitos. Os linfócitos são células de defesa responsáveis por reconhecer alguma partícula estranha dentro do seu organismo. Então, quando entra um vírus e uma bactéria, o glóbulo branco, que é um linfócito, ele vai reconhecer essa estrutura estranha e vai enviar o sistema de defesa mais eficiente que tiver no seu organismo ali. Então, o linfócito é uma célula muito importante para a defesa do seu organismo. Assim como o linfócito, nós temos uma outra aqui que é o plasmócito. Essa célula tem uma função importante de sintetizar os anticorpos. Para você que não lembra, os anticorpos são proteínas de defesa. Então, o linfócito ele vai reconhecer e o plasmócito vai produzir os anticorpos que vão combater aqueles vírus, bactérias, vermes que entram no seu organismo. E todas essas células estão presentes aí no tecido conjuntivo, beleza? Bem, uma outra célula presente no tecido conjuntivo são os adipócitos, que são células de gordura, células que armazenam lipídios, que vão funcionar como uma reserva energética. Nós vamos falar mais sobre os adipócitos na aula de tecido conjuntivo adiposo, tudo bem? E nós temos o último tipo de célula aqui, não menos importante, que são as células mesenquimais indiferenciadas. E essas células têm uma incrível capacidade de se transformar em outras células, dependendo da função que essa célula vai possuir. Então perceba que o tecido conjuntivo ele vai possuir uma quantidade muito grande de células. Isso vai variar a quantidade dessas células, o tipo de célula, da classe de tecido que você está falando. Tudo bem? Então, olha só essa imagem aqui presente mostrando as células do tecido conjuntivo, as fibras que estão presentes e mergulhado nisso tudo nós temos uma substância fundamental, uma substância viscosa, né, onde todas essas células, essas fibras estão mergulhadas, beleza? Muito bem. Então agora nós vamos falar um pouquinho, além das células, lembra que todas as classes de tecido conjuntivo vão possuir as chamadas de fibras. Certo? As fibras são estruturas feitas de proteínas que vão ter funções diferentes dependendo do tipo de tecido conjuntivo que você está falando. O tecido conjuntivo propriamente dito, que é esse que nós estamos falando, vai possuir uma pequena quantidade dessas fibras que nós vamos falar agora. E quais são esses três tipos de fibras que existem no tecido conjuntivo, professor? Nós temos aqui as fibras colágenas. Essa aqui é muito importante. Você já deve ter ouvido falar de colágeno, né, meu amigo? O colágeno é a proteína mais abundante que existe dentro do reino animal, certo? Ela é a proteína que tem a função de conferir resistência aos tecidos, certo? Então, por exemplo, o que faz com que você consiga puxar sua pele e ela não rasgar são as fibras colágenas. São fibras formadas por essas proteínas que existem em grande quantidade dentro do reino animal, que é o colágeno. E essa fibra, ela é grossa e resistente. E quanto maior a quantidade de fibra colágena no tecido, maior vai ser a resistência desse tecido. Então você tem que associar aí, meu aluno, que fibra colágena ela está diretamente ligada à resistência dos tecidos, certo? Muito bem. Então perceba aqui uma imagem mostrando as fibras colágenas. Perceba como as fibras colágenas são grossas, certo? E quanto maior a quantidade delas, maior a resistência do tecido. Outro tipo de fibra muito importante são as chamadas de fibras elásticas. Essa aqui fica fácil. As fibras elásticas são formadas por uma proteína chamada de elastina. E a elastina confere essa capacidade de elasticidade da fibra elástica, certo? Então, junto com a fibra colágena, a fibra elástica ela vai dar elasticidade e a fibra colágena vai dar resistência, certo? É o que permite, por exemplo, já que a gente citou o exemplo da pele, que eu puxo, ela não rasga por causa das fibras colágenas. As fibras elásticas, elas possibilitam que eu possa puxar minha pele e essa pele voltar para o mesmo local. Isso é uma característica da presença da fibra elástica, que é diferente da fibra colágena. Perceba que a fibra elástica ela vai ter essa estrutura sanfonada, né? Que vai permitir com que a pele e os órgãos que possuem essa fibra em grande quantidade possa permitir uma maior elasticidade. Beleza? Então a fibra elástica ela contém elastina e a função é fornecer elasticidade aos tecidos conjuntivos.
E o último tipo de fibra, nós vamos falar sobre as fibras reticulares. Essas fibras reticulares são fibras interligadas que ficam associadas às outras formas de tecido. Lembra que eu falei com você que o tecido epitelial, lá na primeira aula de tecidos, que o tecido epitelial é nutrido pelo tecido conjuntivo? Então, essas fibras reticulares, elas geralmente dividem o tecido conjuntivo com outros tecidos, o que permite fornecer um transporte de substâncias, né, e uma união maior desse tecido conjuntivo com outros tipos de tecidos. Então, só recapitulando: fibra colágena, resistência; fibra elástica, elasticidade; e fibra reticular, comunicação, transporte de substâncias. Então perceba aqui a presença das fibras reticulares, né, unindo aí as fibras colágenas juntamente com a lâmina basal, que é uma estrutura que vai unir as classes de tecido conjuntivo com o tecido epitelial. Então perceba que as fibras reticulares, elas fazem parte da união do tecido conjuntivo com outros tipos de tecido, como o tecido epitelial, que eu já falei para você. Tá bom? Muito bem. Esse tecido conjuntivo, que nós chamamos de tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado de duas formas. Nós temos o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Vamos aprender quais são as características deles e onde eles estão localizados, certo? Então, vamos começar falando sobre o tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo frouxo, ele é caracterizado por possuir fibras colágenas, elásticas e reticulares mais ou menos da mesma proporção. Então ele não vai ter um número maior de colágeno, de fibra elástica, não. Ele vai ter na mesma proporção esses três tipos de fibras. E onde que a gente encontra, professor, o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo? Ele apoia as células do tecido epitelial, ele vai envolver os nervos, os músculos, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, né? Então ele vai participar aí envolvendo várias estruturas importantes do nosso corpo. Como eu disse, o tecido conjuntivo, ele tem essa função de preenchimento e suporte. E o tecido conjuntivo frouxo, como eu disse, ele vai ter uma proporção, né, igual praticamente de fibras colágenas, elásticas e reticulares. Ele vai estar apoiando lá o tecido epitelial, nutrindo o tecido epitelial, envolvendo nervos. Então perceba aqui, o tecido conjuntivo frouxo presente na nossa pele, na derme. Lembra que a pele, ela é formada por três partes: a epiderme, que é formada por tecido epitelial de revestimento estratificado, que eu já falei na aula de tecido epitelial. E perceba que a derme, que é a camada de baixo, inferior à epiderme, ela vai possuir esse tecido conjuntivo frouxo, que ele vai ficar abaixo da epiderme. Perceba que o tecido conjuntivo frouxo, ele faz parte da comunicação entre alguns tecidos, principalmente o tecido epitelial. Tudo bem? Então perceba aí, E perceba que, né, as células, eles ficam separadinhas, tem uma grande quantidade de substância fundamental aí dentro do tecido conjuntivo frouxo, certo? O que é diferente do tecido conjuntivo denso. Esse aqui vai ter uma proporção maior de fibras colágenas. Então lembra que a fibra colágena, ela fornece o que mesmo? Resistência. Muito bem. Então o tecido conjuntivo denso, ele vai ser encontrado em regiões do organismo que necessitam de uma maior quantidade de resistência. Então, diferente do tecido conjuntivo frouxo, que tem uma grande quantidade de substância entre as células, o tecido conjuntivo denso, ele vai ter o quê? Pouca substância fundamental, ou seja, pouca substância líquida entre as células e um predomínio maior de fibras colágenas, o que fornece uma maior resistência a esses tipos de tecido, que é o tecido conjuntivo denso. E esse tecido conjuntivo denso, ele também pode ser classificado em tecido conjuntivo denso modelado, é quando as fibras colágenas, né, elas são dispostas em uma orientação fixa. Como você pode verificar aqui, a diferença do tecido conjuntivo denso modelado, perceba que as fibras colágenas, elas vão ficar todas ali alinhadas, dispostas numa mesma orientação, o que vai dar uma maior resistência à tensão do que os tecidos não modelados ou o tecido frouxo. E onde que a gente encontra o tecido conjuntivo denso modelado, professor? Nós encontramos nos tendões,
que são estruturas que ligam os músculos e os ossos, né? Você conhece um tipo de tendão que é o tendão de Aquiles, que é o mais conhecido de todos os tendões, né? Então aprenda a diferença aí agora de um tendão para um ligamento. Um tendão é um tipo de tecido conjuntivo denso, modelado, que vai ligar músculo e osso, certo? Isso chama-se tendão. Tendão liga músculo e osso. Agora, os ligamentos, eles são estruturas que vão unir ossos. Então, quando você tem um osso ligado ao outro, você tem um tecido, um tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo denso modelado, que vai unir os ossos entre si. Então, lembra aí, ó, tendão liga músculo e osso, e ligamento liga osso com osso. Mas ambos são, tanto os tendões quanto os ligamentos, são exemplos de tecido conjuntivo propriamente dito. Como eu disse, liga, apoia, dá suporte, e isso é o tecido conjuntivo propriamente dito. Certo? Muito bem. E diferente do tecido conjuntivo denso modelado, o tecido conjuntivo denso não modelado, ele vai produzir, ele não vai ter aquelas fibras colágenas todas alinhadas, como eu mostrei para você. Ele vai ter as fibras colágenas mais entrelaçadas, o que vai conferir uma maior resistência e elasticidade, certo? Diferente do tecido não modelado lá. Beleza? Muito bem. Esse tipo de tecido não modelado, você encontra ele em diversos órgãos internos. E ele também existe na derme, também, que é a segunda camada da pele. Então perceba aqui, ó, a diferença do tecido não modelado para o tecido modelado. Perceba que as fibras colágenas, elas proporcionam uma forma diferenciada. É como se o tecido modelado ele fosse mais organizado. E essa organização vai dar uma maior resistência a esse tecido, diferente do tecido conjuntivo denso não modelado. Né? Então perceba aqui, ó, nós temos mais uma imagem da pele. Então perceba que a pele é formada pelo epitélio, que é o tecido epitelial que eu disse lá na primeira aula. E embaixo nós temos o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo frouxo na parte superior e tecido conjuntivo denso não modelado na fase inferior. Perceba isso? Então perceba que a nossa pele é um órgão e é formado por vários tipos de tecidos, principalmente o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Uma coisa interessante é que, diferente do tecido epitelial, o tecido conjuntivo ele é vascularizado, o tecido conjuntivo propriamente dito, no caso, né? Então, ele vai possuir uma série de artérias, veias, nervos que vão atravessar ali esse tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo propriamente dito vai dar todo esse suporte necessário para esses vasos sanguíneos, para os nervos, para os vários tipos de células que existem ali dentro, tá bom? Muito bem. Então, esse é o tecido conjuntivo propriamente dito. Como a gente fala, como o próprio nome já fala, ele vai ter essa função de preenchimento, suporte e ligar o tecido conjuntivo com outros. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, porque na próxima aula nós vamos começar a falar sobre as classes de tecido conjuntivo com propriedades especiais, que é o tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, adiposo, sanguíneo e hematopoético. Então, você quer ficar craque em histologia, quer fazer um vestibular show, então você tem que aprender sobre as classes de tecido conjuntivo com propriedades especiais. Te encontro na próxima aula, meu amigo. Um grande abraço e obrigado.